Graça e paz, da parte do Senhor e Salvador Yeshua, louvado e engrandecido seja o nosso Deus e o nosso Senhor e Salvador das nossas almas, amém? Que o Pai continue nos enriquecendo com conhecimento e discernimento da letra de modo espiritual. Que o que for ligado aqui seja com consentimento do Senhor, como no céu, na terra, assim na terra como nos céus, amém? Então que vocês se atentem à mensagem de hoje, tá aí o título: Deus é Deus de vivos e não de mortos. Essa mensagem, esse título, ele carrega uma espiritualidade muito grande, tá? Então vou ler aqui umas mensagens focadas para a questão da ressurreição, não só da grande importância do nosso Senhor ter ressuscitado, glória a Deus por isso, mas também da nossa ressurreição. Porque um dia, caso descansemos no Senhor, o corpo, né, em caso de morte, tenhamos essa certeza da ressurreição. E daqueles que já se foram ao longo da história da humanidade, né? Todo esse povo vai ressuscitar para uma terra que no plano, no propósito do Pai já está preparada desde o início, porque é isso que diz lá o livro de Revelação, Apocalipse. Então, para Deus transformar todas as coisas, não há dificuldade alguma. O Criador está nos dando o tempo em graça, igual o tempo lá de Noé, até preparar a arca, até colocar todos os inocentes dos animais e o Senhor fechar a porta. Do mesmo modo é o tempo em graça. O Senhor está nos dando tempo para sermos regenerados, como diz lá Daniel 12, alvejados, refinados, porque importa que seja assim. Compreensão do que foi feito é grandioso e o Criador, ele tem as medidas dele perfeita. Somos pessoas capazes de absorver o conhecimento da palavra do Senhor de modo espiritual. O que há são dificuldades que impedem, né, colocadas aí para que essa evolução do cristão aconteça. Então que o Criador continue agindo como ele tem agido, para que vidas sejam libertas, alcançadas, amém? Que assim seja. Eu vou ler aqui Mateus 22, vou ler o versos 23 ao 33, tá? 23 ao 33, que diz: vai falar a respeito da realidade da ressurreição. Embora está carregado de muitas colocações importantes a serem entendidas. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu, abre aspas, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó?
Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Precisamos entender aqui o sentido, né? Quando eles colocam, os saduceus, eles colocam essa questão da mulher, sempre voltando para a igreja. Embora era costume, se sabe, né? Quem tem um pouco de conhecimento aí sobre a história, o povo, os costumes do povo de Israel, como que era. Existia ali algumas regras, foram criadas leis para que o povo fosse direcionado. Moisés não ia conseguir fazer com que o povo andasse de modo que se entendesse que era um povo qualificado como o povo de Deus sozinho. Não, ele precisou de outras pessoas para direcionar aquelas pessoas, né, nas causas, seja nas causas pessoais, nas causas hoje nós conhecemos como jurídicas. Ele precisou ter essa organização. E aqui é colocada essa questão do casamento. Coloca aí, voltando para o tempo de Moisés. Mas é colocado um véu, voltando-se para o tempo de Moisés, quando não se entende a palavra de modo espiritual. Por isso que é importante ter a mente de Cristo. Já ser uma pessoa aí que entende a letra de modo espiritual, amém? Então, colocando os dois entendimentos. De fato, a mulher, sendo ela, né, no tempo de Moisés ali, sendo viúva, ocorrendo dela ficar viúva, o irmão teria que assumir essa mulher, para que não lhe faltasse descendência, e descendência daquela família que ela se uniu, né? Porque na compreensão, assim, estava se caminhando para a purificação e não a contaminação, aquela coisa generalizada, né? Que é hoje, ninguém está muito preocupado com isso, né? Ninguém não. Muitas pessoas não se preocupam com isso. Mas naquela época, Moisés queria que as coisas fossem muito bem instruídas, que as pessoas fossem muito bem instruídas por conta da necessidade que elas tinham de ser instruídas. Elas não tinham capacidade como nós temos hoje por conta que estamos depois de Cristo. Desceu o Espírito Santo para nos dar orientação e andarmos nesse caminho de purificação, pelo Evangelho, pelo Espírito. Bem, então esse irmão assumia para que não lhe faltasse descendência, porque percebe-se a importância, né, do procriar, entende-se a importância da descendência do povo que se coloca como povo, os filhos de Deus, os filhos de Deus na terra, para continuar instruindo e ensinando a sua descendência, para que não falte essa linhagem de cristãos, né? Eu estou aí fazendo uma junção lá no tempo de Israel, que não faltasse pessoas que pudessem ouvir a voz de Deus e seguir o caminho aí, né? Caminho de fé. Agora indo para o campo espiritual, tá? Colocando essa mulher como a igreja, porque tá falando de 7. Imagina aí, né? 7. Isso não, eu não acredito que tenha de fato acontecido, né? No tempo de Israel, a mulher casasse 7 vezes e não ter uma descendência. Então tá voltando para o campo espiritual. Entende-se que a mulher, a igreja, ela tem os seus alinhamentos, ela faz os seus a sua união aí, né, comparada à questão do casamento, com muitas coisas que não está de acordo com os propósitos de Deus e com a doutrina aqui, com a palavra de Deus, né? E voltando para a questão,
milênios, né? 1 milênio, 2 milênios, 3 milênios, até o 7º, que é a conclusão de tudo. Convenhamos aí que essa mulher continue, porque não é generalizando, tá, gente? Graças a Deus, a responsabilidade é individual. Cada pessoa tem que entender o seu caminho de fé e o seu procedimento aqui. Não vamos, a nossa garantia não está em sermos salvos, porque congregamos e fazemos parte dessa cédula. Não, é porque somos cristãos, fomos renovados, temos a mente de Cristo, então temos um novo modo de viver. Então, o julgamento será individual, tá? Amém. Então, convenhamos aí que por 7 milênios, essa mulher continua no caminho de contaminação e não de purificação. Ela vai ressuscitar, né? Muitos morreram, muitos descansaram aí. Vai ressuscitar. O casamento dela tem que ser com o filho. A garantia da ressurreição, e depois eu vou ler a mensagem para vocês entenderem bem essa questão da nossa responsabilidade, casando-se com o noivo, que é o nosso Senhor e Salvador Yeshua, vamos sim ressuscitar. Vamos de fato ressuscitar, né? E viver como é os anjos, sem temor da morte. Aí vai entrar o livro do profeta Isaías, que vai falar desse novo tempo, onde não haverá choro, pranto, dor, tristezas, morte, medo, onde a criança vai brincar com o leão, com a áspide, que são as cobras, e não terá medo. Será um novo tempo, onde as pessoas viverão em liberdade, sem temor de violência, porque todas as coisas que hoje é atual serão passado, não existirá mais, existirá um novo tempo. Amém? Por isso que eu falei para vocês que aborda diversos assuntos e que a própria palavra de Deus traz a confirmação, né? E aqui, no versos 29, diz: Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se eles tivessem conhecimento do que fora dito pelos profetas, que não pode ser rejeitado, eles não fariam esse tipo de argumentos, ainda mais voltando lá para Moisés, para o tempo de Moisés, questionando ali o mestre. Então, imagino o tanto de coisa que Yeshua teria que explicar ali para esse povo, mas eles não iam entender. Infelizmente, hoje, depois que ele ressuscitou e nos deu o Espírito Santo, às vezes a gente tem que ficar explicando, e se torna cansativo, porque não é no tanto falar. O que nos dá a direção para que a gente seja pessoas espirituais é a humildade de si, Senhor, me revela a letra de modo espiritual para que eu possa entender e não estar enganado por não conhecer o poder das Escrituras. A gente precisa conhecer as Escrituras e clamar pela compreensão da letra de modo espiritual, para que possamos discernir todas as coisas e entender cada mensagem que o Mestre disse, tanto em tempo em carne como essa, e também depois ao apóstolo Paulo, que é a mensagem que eu vou ler depois. Ele quer que sejamos muito bem esclarecidos e não enganados, para sermos levados a todo vento de doutrina, para estar sendo guiados por cegos e correr o risco de cair ambos no buraco, de estar sendo embriagados, vinho velho, vinho novo, prejudicando o discernimento do povo, está escrito em Oséias 4. Tudo que eu estou colocando aqui são mensagens que estão na palavra do Senhor. Então, para não corrermos esse risco de estarmos embriagados ou até voltados para espíritos de enganos, de atordoamentos, a gente precisa do Espírito Santo para nos dar o discernimento. E aí nós vamos valorizar a graça de Deus, favor imerecido, no Filho que morreu, ressuscitou, para nos dar vida e esperança de vida eterna e ressurreição. Estaremos muito certo da vida espiritual e não mais voltados para a questão física, para a questão do mundo.
mas conscientes de que somos peregrinos de fato, numa terra estrangeira, porque não se fala a mesma linguagem, embora tenhamos que viver o tempo predestinado por Deus aqui na terra. Amém? Aí continua aqui no versos 30. Na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abrão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Porque importa que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Importa que nasçamos novamente, como o Senhor falou para Nicodemos. Importa que sejamos renovados. Importa que entendamos a palavra de modo espiritual, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Importa que estejamos totalmente voltados para a compreensão da mensagem, do sentido da mensagem. Amém? E agora, eu vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 15. No versos 1 ao 11, vai falar da ressurreição de Cristo. Como eu acredito que todos vocês já conhecem, já sabem como que aconteceu, né? Aí eu vou pular aqui a partir do versos 12, que vai trazer mais a responsabilidade para nós, que vai falar a ressurreição dentre os mortos, tá? Percebam que lá os saduceus tá colocando a ele essa questão do tempo, né? A mulher casou por 7 vezes, mas é um milênio. Eles estão apontando para uma compreensão espiritual da totalidade de todas as coisas. Então, sempre vamos nos deparar com isso, né? E aí precisamos nos atentar à resposta do mestre, como foi lido lá. Na ressurreição, não se casam, nem se dão em casamento. Só vivem como os anjos, ou seja, um novo tempo. É uma outra... como é que eu posso colocar aqui? É uma outra vida. É um sentido totalmente diferenciado, né, do que nós podemos aí compreender, embora vivamos aqui na Terra, né, mas vai ser diferente, vai ser tudo voltado para a questão do culto racional, de uma vida de paz, plena paz, né, um mundo onde não haverá medo, e o medo aí, né, se for qualificar aqui a questão do medo, ele tá voltado a vários campos que infelizmente tira a paz da humanidade, né? Então eu vou ler aqui a partir do versos 12, que vai dizer: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se, de fato, os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Porque aqui, gente, um pontinho aqui, por enquanto. Quando ele coloca aqui, ó. No versos 15. Mas que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Porque quando não se entende isso, vão sempre colocar a questão de vamos morar no céu. Tudo bem, colocar aqui um parênteses, né? Abre parênteses. Teremos, ou quem já morreu em Cristo, tem a possibilidade de desfrutar de uma outra dimensão no campo espiritual. Fecha parênteses. Agora, tratando-se do retorno do mestre, e aqui vai falar mais na frente a respeito dos reinos, né? E dos inimigos que são colocados debaixo dos pés dele.
Quando tudo for concluído, quando esses 7 milênios aí tudo for concluído, a realidade é outra. Os mortos ressuscitarão em Cristo, sim. Primeiro, como diz lá em Daniel 12, para a glória, né, para a vida eterna, e os demais para a vergonha e desprezo eterno. Dando a compreensão de que a vida vai continuar aqui. Os testemunhas de Jeová nisso, eles têm clareza. Não vou dizer que 100%, tem muita coisa que eles são falhos e isentam a grandiosidade do mestre, do controle do mestre. Mas nisso, de que a terra, que está preparada desde o início, e que nós viveremos, como diz Isaías, uma vida de paz, acontecerá sim. Então, quando não colocamos essas questões, estamos sendo testemunhas falsas. Essa é uma grande verdade, tá? Então, é preciso que quem tem conhecimento bíblico tenha conhecimento dessas grandezas também. Porque vai mudar tudo e vai facilitar a compreensão da letra de modo espiritual, amém? Então, no verso 16 vai dizer, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Precisa crer na ressurreição. E como que isso vai acontecer, né? Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Perceba, né? Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Percebe? Eu vou ler de novo, ó. Neste caso, também os que dormiram em Cristo, que é morreu na fé, crendo. Se é somente para esta vida que temos esperança, ou seja, não temos esperança de uma vida transformada aqui na terra, onde a própria palavra do Senhor diz, bem-aventurados são os humildes de coração, porque eles alcançarão misericórdia. E também fala a respeito de que habitarão a terra, né? Deles é a terra. Lê lá Mateus 5, vocês vão ver as bens-aventuranças, tá? Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois a mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. A condição do homem pecador, que nasceu em berço de pecado, por conta da desobediência. A realidade, eu já coloquei. Gente, se vocês forem ver os vídeos do primeiro até o último, vocês vão ver que é um segmento. É como a Bíblia, tá lá de Gênesis a Apocalipse. Tudo tem um início. A gente precisa ter paciência e buscar o conhecimento, né? Aqui o entendimento é da letra de modo espiritual. Então, são assuntos que muitas das vezes já coloquei aí, tá? Então, em Adão, todos são considerados pecadores, mas em Cristo somos considerados nova criatura, nova criação em Deus, com esperança de que tudo não acaba aqui. Podemos passar pela questão de morte, né? Coloquei aí no vídeo falando dessa questão do nosso corpo corruptível e incorruptível. Se o Criador assim quiser que passemos por essa experiência de conhecimento do plano espiritual, né? Sim, mas quando tudo for concretizado, nesse 7 milênio, o retorno da cidade santa, Nova Jerusalém, então ressuscitaremos em Cristo para vivermos uma vida eterna de paz. Amém? Todos serão vivificados. Versos 23. Mas cada um por sua vez.
mas cada um por sua vez. Veja que as coisas do Senhor é bem reta, né? E justas. Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. É importante pertencer a Cristo, né? Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Se por acaso a gente parar de aí o vídeo, aí vocês continuam lendo, tá? Que é 1 Coríntios capítulo 15. Versos 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. E aí é importante entender essa questão do... Vou ler novamente aqui o verso 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade, poder. Onde que estão esses domínios, essa autoridade, esse poder? Está lá em Efésios 6, a partir do verso 7. As potestades é outro plano. São interferências que as pessoas aqui na Terra invocam, mas que está no poder dos reinos da Terra. Interferem, porque o homem é de coração de pedra, rebelde, obstinado, não se rende ao Todo-Poderoso, à sua palavra, ao seu eterno poder, testificado aí na criação. Então são mais voltados ao eu, voltados às questões humanas, que levam o povo a viver em trevas e não em luz, para compreender a palavra de modo espiritual e ser um canal de bênção aqui na terra. Então tudo isso precisa ser destruído pelo Salvador Yeshua. E ele destrói de que maneira? Usando os seus, aqueles que lhe pertencem. Veja a nossa responsabilidade aqui. Destruir reinos das trevas com conhecimento, com a palavra de Deus, com o evangelho, que é o poder de Deus. Nós somos capacitados para trabalharmos em favor de vidas, de almas. E que, entrando a compreensão, são desbancados e destruídos reinos das potestades. Que está aí para destruir, que o inimigo está aí para matar, roubar e destruir. São situações que se mostram nas ações, nos frutos, na atitude do ser humano. O Criador é perfeito e ele levanta os seus que estão no aguardo dele em todos os campos, em todos os níveis, em todas as classes. Onde houver ser humano, o Criador tem os seus filhos e filhas. Então entendo aí que Deus é perfeito. Amém? Então, verso 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Por quê? A morte. Porque quando vai vir esse fim, né? Como diz aqui no versos 23. Virá esse fim. Então a morte, ela pendura, prevalece sobre a vida da humanidade. Já coloquei isso, falando da questão do corpo corruptível. O pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A realidade daqueles que confiam na palavra do Senhor e que são justificados, como diz Romanos 6, é vida eterna, mesmo morrendo. Infelizmente, não é a realidade dos outros que não morreram com essa esperança. Não foram transformados, como a mulher que foi pega, entre aspas, em adultério, né? Desculpa, gente. Que entendeu que andar com Cristo é andar em novidade de vida. É sobre a orientação dele, deixando todas as coisas que faz pecar e cair para trás.
observando Ele, olhando para Ele. Hoje Ele é a palavra. Quando entendemos, louvado seja o nome santo do Senhor, que Ele é a palavra que foi encarnada, hoje está ao lado do Pai com todo o poder e autoridade, como diz Isaías 9, foi colocado todo o poder e autoridade em seus ombros, e Ele é presente todo o tempo, porque não nos deixou órfãos, e Ele se faz presente pelo conhecimento da sua palavra e do seu Santo Espírito. Então, olhamos para Ele e temos toda a estrutura quando temos conhecimento bíblico, para sermos orientados e ter esse discernimento, sermos capacitados a ter essa vida cristã verdadeira, os nascidos de novo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, assim é que é a realidade do cristão. Amém? O último inimigo a ser destruído é a morte. Então não existirá mais morte, que eu volto a dizer, como diz Isaías. Não terá mais poder, porque será uma outra realidade, né? Porque ele, abre aspas, tudo sujeitou debaixo de seus pés, fecha aspas. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo, tá? Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Oh, glória! Veja, gente, que afirmação tremenda. Eu falei lá de Isaías, porque a mensagem, a confirmação, o apóstolo ele tinha todo o livro dos profetas em mente, ele era conhecedor. Paulo não foi um qualquer um que foi chamado depois do Cristo ressuscitado. Foi um homem preparado. E veja que ninguém mais do que ele deixou muita coisa de lado. Conceitos, costumes. Ele deixou muita coisa de lado porque ele foi revelado. Amém? Então, todas as coisas sujeitas a Cristo, exceto Deus, porque Deus é que sujeitou todas as coisas a Ele. Então, o Criador, que tem domínio e controle de tudo, colocou essa responsabilidade no Filho. Então, não pense que possamos conseguir algo de Deus sem colocar Cristo na direção. Aí vocês entendem o império das trevas, onde os conceitos são generalizados e inúmeros e que desfoca Cristo. Porque se o foco não for glorificar o Filho pelo que foi feito por nós e ressuscitou, e Deus colocou todo o poder e autoridade sobre os ombros dele, sujeitando tudo debaixo da autoridade dele, então é inútil, é engano, como foi lido lá em Mateus 22. Cuidado com o engano, vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Entende? Versos 29. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso. Se os mortos não ressuscitam. Aqui, entre aspas, ele diz, comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Tipo, não faz sentido, como diz o salmista lá em Provérbios, né? Eu já expliquei aí nos vídeos anteriores. Nada faz sentido. Se Deus não for o foco, se Cristo não for o foco.
se a fé em suas palavras e a confiança não for a nossa compreensão, precisa estar nele. O que é a vida do homem? Um sopro. Está aqui hoje, amanhã não se sabe, não podemos garantir. Então, se não temos confiança, conhecimento do porvir, pós-desprendimento da alma e do espírito desse corpo, ou do retorno depois desses 7 milênios de Cristo, estabelecendo o seu reino como tem que ser, para os seus que o aguardam, qual é o sentido de dizer sou cristão? Repudiar, dizer não, deixar para trás como uma mulher pega, entre aspas, em adultério? Não, nada disso. Eu tenho que olhar para o meu mestre. Eu não estou ligada 100% aqui, como o joio, né? Ruim de ser retirado da terra. Eu tenho algo mais excelente a ser colocado em foco. A minha vida eterna está bem preparado para levar esse conhecimento, né? Aos demais. Versos 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Olha o conselho extraordinário aqui, né? Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns aqui não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Gente, isso é como pegar assim uma faca e enfiar assim, sabe? Para quem é espiritual. Para quem é espiritual, pela grandeza que é a importância. E o lamento que sentimos, eu sinto e sinto aqui que o apóstolo estava sentindo, de levar isso, gente, tipo pegar assim o cristão e fazer e dar um chacoalhar, né? Como chacoalhar, acorda, desperta, ou tu que dorme. Não tá vendo qual é a tua responsabilidade aqui na terra? Então, gente, a palavra do Senhor por si só, ela nos traz a reflexão, né? E é esse o objetivo aqui do apóstolo Paulo. Trazer os cristãos à reflexão. Cada minuto da nossa vida tem que ser muito bem vivido. Tendo em mente a importância que é ser cristão nos dias de hoje. E que não temos por garantia o hoje, um mês, um ano, ficar fazendo planos totalmente desfocado do agora, o dia que se chama hoje, a oportunidade que é dada agora para levar a mensagem como ela é. Porque se tivermos que falar algo pela compreensão, que seja pelo Espírito, entendendo a letra de modo espiritual. Quando eu estiver focado, que o Criador me livre disso, mas quando se está focado em bênçãos, em garantias aqui, em isso e naquilo, em revelação disso, daquilo, voltado mais para a realidade humana, está desfocado do entendimento da letra de modo espiritual. E assim as pessoas não podem nascer de novo, não podem ser reveladas, não podem ser constrangidas, não podem ser orientadas do modo que tem que ser. Amém? Então essa última instrução aqui, ela é muito importante. Recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Porque ali não era compreensível para o apóstolo. Se alguém não tem conhecimento de Deus, porque é preciso conhecer a Deus para amá-lo, para compreender o propósito dele. É preciso conhecer a responsabilidade de Yeshua, do Cristo, para se apegar a ele, para estar aí de mãos, né, dada a ele. Senhor, é assim que tem que ser? É assim que vai ser, então.
Não é segundo a minha vontade, é a vontade do Senhor. A palavra do Senhor diz isso, é assim que ela tem que ser levada. Não é porque eu estou entendendo dessa maneira, eu quero instruir, exortar ao meu ponto de vista. A orientação bíblica é suficiente para que as pessoas se tornem espirituais e passem a entender por si própria a compreensão da letra de modo espiritual, tendo temor de Deus e buscando conhecimento. As pessoas precisam ser livres, libertas. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Porque quando a pessoa se torna livre, ela busca o Senhor por amor. E ela entende o que é ter temor de Deus. Não é ter medo, é ter temor de Deus. Ela entende o que é ouvir a voz do Espírito, o que é ser orientada pelo Espírito. E ninguém pode fazer isso por nós aqui, a não ser levar o conhecimento. Então, a vergonha, o cristão precisa sentir vergonha se ele, até agora, não compreendia dessa maneira. Então, é preciso ter bom senso, se envergonhar e falar, opa, tá errado aí, reconhecer, né? Até agora eu estava entendendo assim, peraí, não é bem por aí. A responsabilidade é bem maior, amém? Então, que aquilo que não foi revelado aqui nessa mensagem, o Espírito Santo revela. Que o Criador continue a nos orientar, nos capacitar, para que possamos ser canal de bênçãos no mundo, em todos os degraus, né? Tenhamos em mente aí que a nossa família é uma responsabilidade também nossa. E a grande responsabilidade no campo espiritual. Podemos ser zelosos em várias áreas e estar em falha, em falta nesse campo espiritual, que é o que faz toda a diferença, amém? Então, que o Criador continue agindo por conta do amor e da bondade dele. Yeshua, que se faz presente para nos resgatar e nos dar a direção, amém? Fiquem todos na paz, aconselho que, se gostou do conteúdo, compartilhe, levando para outras pessoas em outros meios aí, né? Para que pessoas sejam alcançadas também, amém? O objetivo aqui é que pessoas sejam libertas, compreendam a mensagem de modo espiritual. Porque a palavra do Senhor é preciosa, é tudo que nós precisamos, tá bom? Se inscrevam. Se o conteúdo está tendo relevância, terá, se for entendido de modo espiritual. Assim é que eu entendo. Tudo que é feito aqui é para a glória de Deus. Em nenhum momento o objetivo é eu, mas é Deus, é a sua mensagem. Então, quando você é impactado e compreende, esse é o melhor prêmio. Amém? É você que ganha. Louvado seja o nome santo do Senhor por isso. Até a próxima, pessoal, se assim o Senhor nos permitir.